Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje nós vamos falar sobre o problema do pecado no Antigo Testamento. Mas antes de começar esta mensagem, eu quero relembrar todos que no final do episódio de hoje vamos ter uma pergunta para todo mundo pesquisar e procurar respostas, e amanhã, se Deus permitir, daremos a resposta à pergunta. Mas antes da pergunta, vamos pensar sobre o problema do pecado no Antigo Testamento. O pecado, o principal problema do homem, a causa da separação entre nós e o Criador, é bem explicado desde os primeiros capítulos da Bíblia. Adão e Eva pecaram. Caim pecou. E assim em diante, os seres humanos, criados para manter comunhão com Deus, viraram as costas para ele. O pecado, a morte e o sangue, três conceitos interligados. Em Atos 17, versículo 28, Paulo afirmou que Deus nos dá vida. Quando entendemos que o pecado nos separa do Criador, começamos a compreender o que ele escreveu em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Devemos compreender também o papel do sangue na remissão dos pecados. O sangue está ligado à vida. Gênesis 9, versículo 4 mostra isso. O derramamento de sangue está ligado à morte e, por isso, ao pecado. Desde o primeiro pecado, o pecado traz o derramamento de sangue. Quando Adão e Eva pecaram, Deus matou animais para cobrir sua vergonha, fazendo roupas para eles. Gênesis 3:21. Na época dos patriarcas, os fiéis faziam sacrifício de animais pelo pecado. Jó, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 42, versículo 8 mostram isso. Sob a lei de Moisés, os israelitas faziam sacrifícios que incluíam o derramamento de sangue. Levítico 6, versículo 30. Estes sacrifícios foram necessários, porém ineficazes e insuficientes. Não trouxeram perdão real para os homens. Hebreus capítulo 10, versículos 3 e 4 dizem: Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Qualquer pessoa doente que procura a ajuda de um médico quer duas coisas. Primeiro, o diagnóstico. E segundo, o remédio. O Antigo Testamento só responde à primeira necessidade, mostrando claramente o problema do pecado. Paulo escreveu em Romanos 3:20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A segunda necessidade, o remédio, encontra-se na nova aliança, que nos fala sobre o sangue de Jesus Cristo. Gálatas 3, versículo 22. Segunda coisa que observamos nesses primeiros capítulos da Bíblia é a importância da obediência. Os exemplos do Antigo Testamento são importantes para incentivar a obediência e evitar a desobediência. No Novo Testamento, a obediência se torna até mais importante do que naquela época, conforme diz Hebreus capítulo 2, começando no versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? E no mesmo livro, capítulo 10, ele frisa essa mesma questão, da importância da nossa obediência. Quando estudamos o Antigo Testamento, aprendemos lições importantes sobre obediência. Fazer o que Deus não ordenou traz a morte. Quando Nadab e Abiú entraram no tabernáculo com fogo que Deus não autorizou, ele matou os dois. Levítico 10, versículos 1 e 2.
Quando Uzá estendeu a mão para segurar a Arca da Aliança, um ato que Deus não autorizou, ele foi morto. 1 Crônicas 13, versículos 9 e 10. Nesses casos, eles erraram por não terem buscado a vontade de Deus. 1 Crônicas 15, versículo 13. Precisamos da permissão de Deus, dado para nós, não somente para outras pessoas em outras situações. 2 vezes Deus autorizou que levantassem censos em Israel, contando todos os homens. Mas quando Davi decidiu contar o povo, sem ter recebido permissão divina, a consequência foi desastrosa. 1 Crônicas 21, versículo 14. Levou à morte de 70.000 homens. Hoje, muitas pessoas, erradamente, tentam justificar suas doutrinas e práticas usando instruções dadas a outros povos em outras épocas. Precisamos da permissão de Deus dada para nós. Obedecer, mesmo quando as ordens de Deus não fazem sentido para nós, traz as bênçãos prometidas. A estratégia que Deus deu para conquistar Jericó: rodear a cidade 13 vezes, tocar trombetas e gritar, não faz nenhum sentido em termos de teoria e tática militar. Mas Josué e o povo obedeceram, Deus foi fiel, ele entregou a cidade nas mãos deles. Pecados, mesmo escondidos, trazem o castigo. Durante a conquista de Jericó, Acã tomou algumas coisas proibidas e as escondeu. Seu pecado causou a derrota do povo na batalha contra Ai. Josué capítulo 7. Os nossos pecados ocultos podem trazer consequências para nós e para outros. Deus criou o homem e o colocou numa posição especial, mas o pecado nos afasta do Criador. O Antigo Testamento mostra este problema e nos prepara para aceitar o Salvador, que se revelou no Novo Testamento. Vamos olhar para Jesus, pois ele é o único que oferece as respostas que precisamos. Como eu falei no podcast de ontem, estamos iniciando uma coisa nova. A partir de hoje, cada podcast vai incluir uma pergunta. Eu vou deixar essa pergunta até o dia seguinte para dar a resposta, dando tempo para estudar, para pesquisar, para encontrar a resposta. Aí você marque sua própria resposta em casa. Não mande para nós. Não temos como responder pessoalmente a cada pergunta. Mas no podcast do dia seguinte, sempre vamos dar a resposta e depois uma nova pergunta. Então, como estamos iniciando hoje, não temos nenhuma pergunta para responder, mas é esta pergunta que vai ser respondida amanhã. A pergunta do dia. O apóstolo Paulo escreveu que a raiz de todos os males é A. Falta de dinheiro. B. Dinheiro. C. Amor ao dinheiro. D. Dinheiro poupado. Se você souber a resposta, já pode anotar. Se não, pode pesquisar. Tem tempo. E amanhã, a resposta a esta pergunta. Que Deus abençoe cada um na sua busca de mais entendimento e mais conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador. Até amanhã. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.